isso se mantém dentro de toda a estrutura da revelação Isso, bíblica, você tem em outros lugares. né? Então, assim, quem tem o ministério de libertação sabe que o jejum faz muita diferença. Não tem conversa. Agora, nossa fé não é fundamentada na experiência, mas isso chama atenção. Então, por exemplo, algo que eu comecei a observar, por que Jesus, quando vai enfrentar o diabo no deserto, e foi guiado por esse confronto, jejua de uma maneira fora do comum, né? Por que no final do jejum de Daniel, o anjo aparece e diz, ó, desde o início, tuas palavras foram ouvidas. E foi por causa delas que eu vim. Mas ele chega com 21 dias de atraso. Ele fala, o príncipe da peste me resistiu. Não é um príncipe humano, ele está falando de um principado. Mas, de alguma forma, o posicionamento de oração e jejum gera um rompimento. Então, você vai pegando a lógica toda na Bíblia, você diz, não dá para negar que o assunto está relacionado. Então, tem peso. Mas tem peso por quê? Aí as pessoas interpretam errado. E aí nós podemos ir numa linha que é contrária à Bíblia. Não, o jejum aumenta sua autoridade. Uma autoridade é no nome de Jesus. Como é que o jejum aumenta a autoridade do nome de Jesus? Não. O que ele pode fazer é a percepção da autoridade aumentar, mas não a autoridade. Eu, particularmente, vejo que Jesus destaca o que é inquestionável, que está no manuscrito que todo mundo aceita. Ele fala da incredulidade. Então, o problema é a falta de fé ou falta de jejum? É falta de fé. Mas também pode ser de jejum. A pergunta é, que gera? O que a falta de jejum produz em termos de fé? Muito bom. Né? Porque como a fé é do Espírito e a falta de jejum te deixa preso numa consciência muito natural, você deixa de ter percepção do plano espiritual, que é o lugar onde a palavra vivifica e ativa o seu espírito. Então, muitas vezes, o que o jejum tem feito para mim no sentido de entender Bíblia, não é só entender a macrovisão, não é só ligar os pontos da doutrina, mas é aquele nível de consciência, de revelação que te move, que te faz... Então, sobrenatural, não é que eu fiz por merecer jejuando, mas às vezes ele está tirando minha venda, eu estou entendendo a palavra produz fé, a fé me faz... Então, assim, é um efeito em cascata, né? Então, a consciência, ela acaba sendo afetada. Essa experiência eu tenho tido. Muito bom. Eu posso te falar em nome de um exército de gente que me reporta testemunhos semelhantes. Eu falo um exército porque a gente está vendo uma grande mobilização nos últimos anos, talvez como nunca antes. Que demais. Agora, uma dúvida muito frequente, porque assim, esse tópico do jejum, ele é rodeado de muitas dúvidas, né? Mas uma muito frequente, né, é a pessoa que está jejuando, o casal que está jejuando, ele pode ter relação sexual, isso durante o jejum pode? É uma dúvida muito frequente. Bom, eu vou mexer em mais perguntas do pode ou não pode. Porque o povo fala muito, pastor, quais são as regras do jejum? Né? Paulo fala em 1 Coríntios 9 do atleta que compete segundo as regras. Tem coisa que tem regra. Tem coisa que é regra determinada por Deus, princípio espiritual. Tem coisas que são regras sociais. Né? Não está na Bíblia a hora que vai começar o culto, mas a gente tem regras que são funcionais práticas, devem ser obedecidas. Mas eu costumo dizer que a regra do jejum é que ele não tem regra.